Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo reine nas mentes e corações de todos que neste momento ouve e assiste através da rádio TV ABM o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa que tem o objetivo de levar a todos a mensagem da Palavra de Deus, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler a Palavra de Deus que fica no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler vários versículos deste capítulo e o importante é que todos os ouvintes possam depois fazer uma meditação na palavra. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 34. A palavra de Deus assim nos diz: Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para entrarem com ele e para os enviar a pregar, para exercer autoridade de expulsar demônio. O versículo 20. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam estar fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim.
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que todo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E que Deus nos abençoe e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, em Jesus Cristo, o teu Filho amado, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E na gloriosa presença, ó Pai, do Espírito Santo, nós neste momento te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de anunciar o Evangelho do Reino de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Senhor, que neste momento a tua bênção esteja sobre as vidas de todos os que nos ouvem e assistem através da Rádio TV ABM, que levamos a mensagem da tua palavra através do Evangelho que o Senhor deu a Jesus Cristo para anunciar. Que tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, operar milagres, prodígios e maravilhas no meio de tantos quantos ouve esta mensagem e crê na tua palavra, ó Pai, através de Cristo Jesus, operando a bênção para as famílias, para todos aqueles que te buscam e tenham o desejo de viver uma vida em obediência aos teus ensinamentos. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus prezados ouvintes, nós vemos que esta mensagem, a leitura que fizemos, ela foi um pouco extensa, mas foi necessário que assim fosse para que pudéssemos mostrar o poder de Jesus, a finalidade que ele veio ao mundo, a preocupação que Jesus tinha de anunciar o Evangelho de Deus e, ao mesmo tempo, Jesus salvava vidas, curava vidas e libertava vidas do poder do diabo. Quando no início a palavra se nos diz que Jesus pregava, anunciava e expulsava demônios através do seu poder, nós vemos que a palavra diz que uma grande multidão procuravam vir até ele. Pessoas que vinham da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão,
aos redores de Tiro e de Sidom. Então nós vemos que Jesus falava com seus apóstolos, como aqui foi narrado, que deixasse sempre um barco à disposição, porque quando a multidão o apertasse demais, ele tinha como escapar daquele aperto e ir para um outro local. E assim fizeram. E foi da vontade de Jesus que este feito, esta recomendação, fosse escrita, porque Jesus procurava anunciar o Evangelho, Jesus procurava abençoar as multidões, muitos tocavam em Jesus e eram curados, e muitos espíritos apoderavam das pessoas, e essas pessoas possessas, os espíritos falavam pela boca dessas pessoas, como aqui está escrito, não é? No versículo 10, quando a palavra assim nos diz: pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é filho de Deus. Mas Jesus lhes advertiam severamente que não o expusesse à publicidade. Jesus não permitiam que eles falassem. Aí nós vemos que no versículo 13, Jesus pegou o barco, subiu ao monte e chamou quem ele quis, os seus apóstolos, que são 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar o evangelho e a exercer autoridade sobre os demônios. Jesus, ele se tornou famoso, não porque ele queria a fama, mas porque as curas que Jesus fazia era notória a todas as províncias ali de Tiro e de Sidom. E aí, os escribas, os fariseus, eles queriam uma condenação para Jesus, ao ponto deles dizerem que Jesus expulsava demônios pelo o maioral dos demônios, que é o diabo. E aí, o que Jesus disse? Quando eles falaram que Jesus expulsava demônios por meio de Belzebu, aí Jesus, no versículo 23 diz: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Olha a que ponto chegaram a condenar Jesus. Dizia que Jesus expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, que quer dizer que seria em nome do diabo, por Satanás. E aí o que Jesus disse? Jesus advertiu a todos eles, dizendo: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, ou dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu do pecado eterno. Jesus disse estas palavras porque Jesus, ele era cheio
da unção do Espírito e da virtude do poder do Espírito. E Jesus anunciava o Evangelho pelo poder que Deus o dava, para que assim a mensagem chegasse às mentes e os corações de todos que ouviam. Naquele momento, a família de Jesus, ela se sentiu apavorada, preocupada, porque haviam muitas pessoas, principalmente os fariseus, procurando condenar Jesus. Então, o que aconteceu no versículo 31? Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado lá fora, mandaram chamar. Por que eles ficaram lá fora? Porque as multidões eram grandes e não tinha como eles entrarem naquela casa. E naquele momento que Jesus estava ali, o que aconteceu? Muitos estavam ao redor de Jesus. E aí vieram e disseram: olha, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em volta para o que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus prezados ouvintes, esta palavra, ela é muito importante para nós, porque Jesus, ele procurou falar de uma forma espiritual. Jesus estava falando de salvação, de vida eterna, de vida com Deus. E todos aqueles que criam em Deus e procuravam ouvir a palavra que ele dizia, ou as palavras, a mensagem que ele trazia naquele momento, todos aqueles eram seus irmãos, suas irmãs e sua mãe, porque ele estava falando no sentido espiritual, no sentido de vida eterna, no sentido de todos aceitarem a salvação através do teu poder, do poder de Jesus. Então, meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, já se batizou em nome de Jesus e procura obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, você é um escolhido de Deus através de Cristo para receber a salvação eterna, para ter morada no paraíso, nas mansões celestiais. E que assim seja para todos aqueles que creem em Jesus. Estamos, neste momento, finalizando este programa, prometendo voltar em uma outra oportunidade, e que a bênção de Deus esteja sobre todos, em Cristo Jesus. Amém.